coloque a mão sobre o seu coração e faça a sua oração ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma noite reunidos diante da Tua presença, Senhor amado. Pai, a começar em mim, Deus, visita corações nesta noite. Só o Senhor sabe como os Teus filhos adentraram a esta igreja, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor Jesus, no íntimo, no oculto de cada um, Deus. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, aquilo que eles precisam, Senhor Jesus. Aquilo que eles vieram buscar nesta noite, Pai. Senhor, hoje é noite de assentarmos à mesa contigo, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Senhor Jesus. Receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Salmo 150. Salmo 150. Quantos vieram aqui dispostos a dar o seu melhor louvor nesta noite? Amém? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolo altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Respira fundo aí. Tá com fôlego? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Declare, Senhor, Tu és grande. Aleluias. Visita a nossa vida nesta noite. Fala conosco, Senhor Jesus, e visita os nossos corações. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
do Senhor. Sente um instante no seu lugar. Gostaria de estar convidando aqui a irmã Maria, que vai estar adorando ao Senhor. Pra te adorar, dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, com tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor.
Amém? Sem demoras, gostaria de chamar aqui a missionária Rose, que também estará adorando ao Senhor com uma canção. Você trouxe. O que é o vaso de alabastro? Aquela mulher, ela levou o que ela tinha de mais puro ao Senhor, de mais caro. Às vezes nós nos apresentamos diante dele sem nada oferecer. Pastor, o que eu vou oferecer? A sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Antigamente as pessoas rasgavam as suas vestes, se vestiam de sacos de pano para adorar a Deus. Pastor, e agora eu vou rasgar as minhas vestes? Não, rasgue o seu coração. Por muitas das vezes o nosso coração fica endurecido, entristecido, tamanhas lutas, tamanhas dificuldades, tamanho sofrimento. Mas o que o Senhor quer é que você fale para Ele: Senhor, o Senhor sabe como eu entrei aqui nesta noite. O Senhor sonda e conhece o meu coração. Que eu consiga extrair, Senhor Jesus, a minha melhor adoração. Ah, pastor, é difícil. Ei, as minhas melhores adorações foi quando o meu coração estava destruído. Foi quando eu não tinha palavras na minha boca para adorar. Foi o que eu dei o meu melhor para o Senhor. Eu falei: Senhor, se eu vim aqui do jeito que eu estou, Senhor, eu quero derramar o meu melhor perante a Ti. Então derrame o seu melhor nesta noite, amém? Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Vamos estar adorando o Senhor nesta noite, né? Deus, Ele rasgou o seu Filho na cruz do Calvário, por mim e por você. Ainda nós temos dúvida do que é que Deus pode fazer? Tira a dúvida nesta noite, amém? Aleluias. Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, aleluia. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu e lado a lado em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim
que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé lhe pede um sim. Quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar. É preciso ter força e dizer sim e deitar-me sobre as pedras do altar. Oh, oh. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Se coloque de pé no seu lugar. Benção, né, irmãos? Servos do Senhor adorando o Senhor. A irmã Maria tem um vozeirão que não precisa nem microfone, né, irmã Maria? Meu Deus! Às vezes a gente vai orar aqui, ora sem o microfone, mas a voz dela capta do microfone quando a gente está gravando ali, porque a voz dela tem um tom forte, né, irmão? Para a glória de Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa noite de Santa Ceia, Deus. Aquilo que o Senhor tem, Pai querido, a falar, a tratar, a trabalhar em nossos corações essa noite, Jesus. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha falar com o teu povo, Pai, nessa noite deste culto de Santa Ceia da Aliança, Deus. Este é o tema que o Senhor colocou em meu coração, Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo, eis aqui, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença gloriosa. Nós glorificamos e nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai querido, trazer, ó Deus, o entendimento sobre o coração de cada homem, de cada mulher, de cada filha e de cada filho que aqui está, Deus. Entender o propósito da aliança que o Senhor tem para com as nossas vidas, Espírito Santo. A aliança que se estabeleceu no céu e na terra, pois a Tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, Jesus. Espírito Santo, nós estamos ligando nesta noite a nossa aliança contigo, meu Deus, de adoração, de louvor, rendendo a Ti glórias, rendendo a Ti aleluia, Senhor Jesus, porque quando o povo de Deus, ele adora o Senhor na terra, ele chama a presença do Senhor. Cadê o povo adorador, irmão? Você não está no cemitério, você está numa igreja pentecostal. Quando você era do mundo, meu querido, você estava num show, numa balada, você gritava. Quando você assistia o jogo de futebol, o Corinthians ganhava, o Brasil ganhava, você vibrava. Agora, para Jesus, a gente fecha nossos lábios. Espírito Santo, nós te louvamos, Deus. Te rendemos glórias nessa noite, Jesus. Que nessa santa ceia de aliança venha ser um divisor de águas em nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que estiver parado, travado, Jesus. Nós como pastores aqui, profetas, autoridades aqui nessa cidade de Caçapava, Jesus. Autoridade espiritual, autoridade eclesiástica, Jesus.
dentro desta igreja, Deus. Senhor, que o céu venha se abrir em favor, Pai querido, desta igreja, Jesus, através de nossa adoração e através de nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 59, 21, irmãos. Isaías 59, 21. Quem achou, dá um glória a Deus. Se não achou, pega carona no seu irmão que está do seu lado aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da tua boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Feche a tua Bíblia, pode tomar seu assento. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre aliança. Primeira coisa, como que está a nossa aliança com Deus, com a igreja e com seus pastores? A aliança é algo muito importante para que nós trazemos bênçãos e portas são abertas para as nossas vidas e nossas famílias venham a ser abençoadas. Eu vou trazer essa semana foi uma semana muito agitada, cansativa, com bastante trabalhos, compromissos. Graças a Deus hoje minha voz está melhor. Hoje colocamos até as servas do Senhor ali para estar adorando, nos ajudando, porque foi uma semana de muito busca ao Senhor, de muito trabalho, mas para a glória de Deus, irmãos. O nosso corpo às vezes pode estar cansado, mas o nosso espírito está renovado. Amém, irmãos? Obrigado, Vandercia. E nós vamos falar sobre um assunto que foi falado no retiro. Eu vou trazer para vocês um pedacinho, um pouquinho do retiro para vocês. Que ali passaram homens de Deus, consagrados, separados, e que ministraram sobre as nossas vidas, amém? Sobre a igreja Casa do Leão de Caçapava e a igreja Casa do Leão de Taubaté. Mas pastor, eu não estava lá, nós estávamos representando vocês como igreja de Caçapava, amém, irmãos? E o assunto que foi falado é sobre batalha espiritual, divisão. O inimigo tem achado uma brecha e uma coisa tão simples, que se nós não vigiarmos, quantos querem que essa igreja permaneça aberta? Deus tem trazido paz para sua casa, vitória, porta de emprego, glória a Deus, irmãos. Só que uma das coisas que o inimigo tem trabalhado é sobre a divisão na igreja. É uma coisa tão simples, mas o inimigo tem separado pessoas, separado líderes, pastores, membros. A divisão, irmãos, se a gente for ver o que significa divisão na Bíblia, o que significa esta palavra, a gente vê lá no céu, quando Lúcifer estava lá, e ele quis ser maior do que Deus, e ele foi banido do céu, e ele já está condenado. Nós temos a oportunidade, nós temos salvo, mas o que ele fez? Ele levou 1/3. Obrigado, professor. Ele levou 1/3 junto com ele. A gente vê que uma ferramenta do inimigo, que tem o diabo encontrado uma maneira de querer destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém?
Se nós queremos que essa porta da igreja esteja aberta e continue aberta, irmãos, porque Deus tem trazido vitória sobre nossas casas. Mas ali no retiro nós ouvimos testemunho de uma igreja, que eu não vou citar o nome, não vou citar a pessoa, mas que por causa de uma divisão, aonde essa igreja trouxe missionários, homens de Deus, e se expandiu até para outros países, a igreja se fechou por causa de divisão. Divisão é coisa muito séria, irmão. Divisão é algo que é uma ferramenta que o inimigo tem usado, tão simples, mas que pessoas têm deixado de congregar por causa de divisão, pessoas têm deixado de vir para a igreja por causa de divisão. Meu querido, se você vir aqui para esta igreja e você olhar para a missionária, você vai talvez se afastar. Se você olhar para a Vandercy, você vai se afastar. Se você olhar para a irmã Maria que louvou aqui, você vai se afastar. Se você olhar para os seus pastores, talvez você vai se afastar. Olhe para nós aquilo que nós estamos imitando a Cristo, mas olhe para Jesus, porque eu sou falho, cada um de nós somos falhos, pecadores, como eu e você somos carne e osso, irmão. Passamos por lutas também, choramos também, às vezes pensamos em desistir, às vezes pensamos em parar, às vezes a batalha é tão árdua, irmão, mas a Bíblia diz assim, que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Quando a gente se une em oração, irmãos, a gente se une, um chora com os outros, e nós se alegramos, se choramos, a igreja, ela permanece para sempre, irmãos. Por isso que essa igreja tem estado de portas abertas, tem estado de pé. Sabe por quê, irmão? Porque eu sozinho não faço a obra de Deus. A Vandercy sozinha não faz a obra de Deus. A pastora sozinha não faz a obra de Deus. Pessoas estavam aqui neste altar e hoje não estão mais aqui, estão em outras denominações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, irmãos, que a igreja do Senhor, ela precisa e ela necessita de pessoas para fazer a obra de Deus. E se eu parar, Deus levanta outro. Se alguém sair deste altar e deixar de fazer algo que o Senhor colocou no coração, se alguém deixar de ser um diácono, uma diaconisa, Deus levanta outro. Não é porque a gente é funcionário de Deus, não, irmãos, é porque nós somos pessoas, mas a gente não é insubstituível. Tem pessoas que pensam assim, batem no peito: se eu não pregar mais, a igreja fecha. Se eu não estiver na igreja, a igreja fecha. Se o meu dízimo não estiver na igreja, a igreja fecha. Se o meu dinheiro não estiver na igreja, a igreja fecha. Tem pessoas que já falaram isso. Saí da igreja, o pastor agora está sozinho, pastora sozinha. Como que o pastor vai sustentar a igreja agora? O meu dízimo que ajudava ali a sustentar a igreja. Meu querido, a igreja não é minha e não é da pastora, a igreja é do Senhor. E se Deus tem cuidado aqui, irmãos, eu tenho testemunho para contar aqui nesta noite, de sinais, milagres, prodígios aqui nesta igreja, e que Deus é dono do ouro e da prata desta igreja. Amém, queridos? Ouvir a voz de Deus e direcionamento para as nossas famílias. Pessoas que estão aqui nesta igreja são ministradas pela voz de Deus, porque é Deus que fala aqui neste altar. E se você está de pé, o seu casamento, a sua família está de pé, é porque nós temos ouvido a voz de Deus, colocado em prática, e Deus tem direcionado as nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes nós chegamos deparamos um momento de nossas vidas que está tudo fechado, escuro, e parece que não tem saída. É como eu e você sermos lançados dentro de uma cova de leões, num buraco escuro, vazio, ali como Elias dentro de uma caverna, e você não tiver saída para o teu caminho. Aí Deus dá uma direção para você. Sabe por quê, irmão? Porque ainda Deus tem usado homens e mulheres que têm se separado para o Senhor, homens e mulheres que se consagram para Deus. Mas pastor, hoje em dia tem muita coisa acontecendo. Meu querido, há diferença daquele que serve e que não serve. Aqui na terra podemos ser uma pessoa, só que eu quero dizer para você que lá no céu, irmão, somente vai subir os verdadeiros servos do Senhor, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem acontecido de tudo no mundo, mas eu quero dizer para você que lá no céu Deus trará a resposta daquele que vai entrar e daquele que não vai entrar no céu.
mas Deus tem direcionado a tua casa e a tua família para o caminho de Jesus, o caminho certo para os teus filhos. Nós vemos aqui que sobre a aliança, e as palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua descendência, nem da boca da descendência da sua descendência. O que você tem ensinado para os seus filhos? É muito forte, o Espírito Santo de Deus falou para mim agora. Sobre a igreja, sobre pastores, sobre obras, sobre a palavra de Deus. O que você ensinar e viver junto com os seus filhos, a descendência deles vai ser instruída através da sua vida. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho onde ele deve andar. Sabe por quê, irmãos? Porque depois dele vai ter a geração dos nossos netos, que é os filhos dos nossos filhos. Mas se a gente ensinar a palavra, que é colocada em nossa boca, e a gente ministrar para os nossos filhos, o nosso filho e nossas filhas, a gente pode olhar para o mundo que está uma reviravolta, está uma bagunça, mas os nossos filhos estarão baseados na palavra de Deus. E a Bíblia diz que os nossos filhos serão bênção, eles são herança do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que está firme na rocha, irmão, na palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se você ensinar o teu filho na palavra, no caminho que ele deve andar, irmão, vai vir tempestade, vai vir terremotos, vai vir momentos turbulentos que todo mundo está passando. E a igreja ainda, as pessoas querem fechar as portas da igreja, existir leis para que nós não podemos se reunir, o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno que se levanta contra as nossas vidas, irmãos. Sabe por quê? Nenhuma ferramenta contra nós vai prosperar, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Porque se essas portas estão abertas no Brasil, pode cultuar ao Senhor. É porque Deus tem protegido a igreja do Senhor, irmão. Mas eu quero dizer para você que é momento de a gente se unir e a gente se ajuntar e não se separar. Porque a Bíblia diz que todo reino dividido em si mesmo não vai permanecer, irmão. Todo aquele que às vezes se isola, não se isole no seu particular. Não passe por luta sozinho. Se reúna com o povo de Deus e vamos buscar em oração a resposta do Senhor sobre as nossas vidas. Segue-se a mais apertos. Antigamente os pastores, ainda existem igrejas que os pastores eles eram super homens de Deus, super mulheres de Deus, que sentavam, subia, pregava a palavra, ninguém tinha acesso ao pastor, ninguém conversava com o pastor, ele só ministrava, saía do altar e ia para a sua casa. A igreja, irmãos, aqui de Caçapava, lá de Taubaté, tem pastor que tem relacionamento com os membros, que toma café na casa do membro, que almoça na casa do membro. Pode me chamar, irmão, pode chamar a pastora. Pastor, vou fazer uma pizza hoje, pode chamar que a gente vai lá com vocês. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos ser humano como você e eu. Nós não somos super anjo. Uma vez um homem de Deus, um membro lá do nosso pastor, ele ficou maravilhado, porque ele viu eu e a pastora dentro da casa dele. Ele falou: meu Deus, o pastor veio na minha casa. Irmão, a gente não é anjo, irmão, a gente é pecador como eu e você. Somente nós temos um cargo e nós somos separados pelo Senhor para sermos instrumentos de Deus aqui nessa terra, irmão. E aqui, aquele que se achega ao seu pastor, aquele que anda junto, irmão, os sinais seguirão aqueles que creem, irmão. Quanto você mais se achegar, quantos querem crescer neste ano de 2022? Ande com pessoas que buscam a Deus mais do que você. Ande com pessoas que conhecem mais do que eu e do que você. Eu tenho tomado em prática na minha vida este ano. E eu fiz uma separação neste ano, até de minhas amizades de rede social. Eu não vou andar mais com crente galinha, irmão. Crente somente reclama da vida, crente somente que às vezes está falando mal da vida do irmão, da vida do ciclano, crente somente que anda para trás, às vezes está ali na sua frente e nas suas costas está sendo uma pessoa inverdadeira com você. Uma das coisas que eu não admito são pessoas inverdadeiras, porque falsidade, irmão, é uma coisa que eu não aceito, particularmente. E eu tenho tomado para a minha vida, eu quero andar com quem vai
buscar o reino e quem vai morar no céu juntamente comigo, irmão. Quantos têm essa visão, irmãos? E quantos têm se cansado de, às vezes, ser machucado por amizades erradas, errôneas? Ande com pessoas que são melhores e que conhecem melhor. Sabe por quê, irmão? Porque você vai crescer neste ano de 2022. Mas se você andar com pessoas que são para baixo, ou a Bíblia diz lá em Salmo 1, não participar da roda dos escarnecedores. Não anda com pessoa que bebe, senão você vai beber. Não anda com pessoa que fuma. Mas pastor, então não posso conviver? Não, você pode, irmão. Eu vou em aniversário, ontem estivemos ali em Jacareí, saímos de Jacareí, a nossa vontade era deitar nossa cama e descansar. Tamanho cansaço de ficar 5 horas sendo ministrado, ouvir a palavra de Deus e ficar ali sendo alimentado pelo Senhor. Mas a minha vontade era deitar na minha cama, mas eu tinha um compromisso com a minha família, irmãos. Agora eu não posso estar no meio da minha família com pessoas que bebem, eu posso estar sim, mas lá eu tenho que ser diferente, irmão. Você e eu temos que ser diferente no mundo que pode estar de cabeça para baixo, mas você é luz e sal desta terra, irmão. Algumas pessoas acham que honrar o teu líder, honrar o teu chefe, honrar o teu pastor, honrar aquele que está acima em autoridade, é ser puxa-saco. Eu já fui, muito tempo da minha vida, sofri por isso, porque eu sempre colei junto com os meus pastores, era retiro, trabalhava junto com o pastor, todo o tempo estava lá junto com o meu pastor e era tido por puxa-saco. As pessoas olharam para mim, para minha esposa, esse aí é o queridinho do pastor, esse aí é o puxa-saco do pastor. Não, irmão, se você e eu queremos ser honrados, nós temos que honrar as pessoas que foram colocadas acima de nós e que são autoridade de nós aqui nessa terra. Se você não honrar o teu líder lá no seu trabalho, o que acontece? Vai bater de frente com ele para você ver. Fica um mês, uma semana. O que vai acontecer? Você vai ser mandado embora, você vai ser despedido. Porque nós temos que honrar as autoridades. Se você burlar, vamos dar um exemplo aqui. Você burlar o imposto de renda, aí a justiça vai lá, o governo vai lá e vai ver que tem alguma coisa errada. O que vai fazer? Vai chamar você lá na malha fina e vai dar uma multa para você. Por quê? Porque não está honrando o princípio de autoridade. E se nós queremos ser honrados aqui nessa terra, nós temos que aprender a honrar toda a autoridade que foi instituída por Deus, irmãos. Tem crente que burla imposto de renda, irmão. Leão, irmão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, irmão. Não tem como você querer ser dois tipos de pessoas. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você faz as coisas certas, ou você faz as coisas errôneas. Mas se nós queremos ter bênção sobre nossas vidas, nós temos que obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência traz bênção sobre a minha casa e sobre a sua casa, irmão. Hoje é noite de aliança, irmão. E eu quero que você e eu venhamos a refletir como que está a nossa aliança para com as coisas da terra, as autoridades, a igreja do Senhor, a aliança entre irmão com irmão e a aliança para com seus pastores. Como que está a nossa aliança? Faço essa pergunta para você. Segundo o pregador que trouxe a mensagem lá sobre posicionamento com Deus. Deus está chamando homens e mulheres para ter um posicionamento com Ele, irmão. Pessoas que se posicionam. Ontem eu ministrei no coração da minha prima, estava sendo aniversário da filha dela ontem, e eu disse àquela família onde tinha vários ímpios, pessoas que não serviam o mesmo Deus que nós servimos, e outras pessoas são também da igreja, que conhecem a palavra, e falei assim, o seu posicionamento, o posicionamento do casal, que trouxe bênção sobre a casa de vocês, e hoje vocês estão vivendo um novo tempo sobre a casa de vocês. E eu tenho me alegrado, porque só Deus sabe da história da família, os antepassados, as coisas que passamos no passado, os anos que foram, só Deus sabe, irmãos. Só que quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele não vê o grau de dificuldade na onde você foi criado, em que família você foi gerado,
em que teto você nasceu, em que cama você nasceu, se você veio do bercinho de ouro, ou se você veio de uma família sofrida, difícil. Deus, quando Ele quer abençoar, irmão, Ele não vê o quadro de vida, Ele olha para o homem: eu vou abençoar este homem, eu vou abençoar esta mulher. E Deus muda a história do homem, irmãos. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus tem mudado a história da minha casa e da minha família. Está aqui a minha avó, que não me deixe mentir, irmãos. Eu fui criado na minha família. Minha avó não tinha a melhor roupa para me dar, não tinha a melhor bicicleta para me dar, o melhor estudo para me dar, mas ela me cuidou da minha vida com muito carinho, com muito amor, me disciplinou. Eu sou do tempo, quando lembra, quando as varas eram de espinho, né, vó? Sabe quando a avó pegava aquela tempo? Hoje em dia não, hoje em dia a mãe não quer mais levantar a vara para o filho, né? Não quer mais o filho, que hoje em dia que levanta a voz para o pai e para a mãe. Não, irmão, você é autoridade sobre o seu filho, irmão. Se o seu filho tem disciplinado, coloque de castigo. Ah, mas já tem 18 anos, então tira o celular dele, tira a televisão dele, tira a internet de madrugada, mas discipline o seu filho. Sabe por quê, irmão? Porque a disciplina, ela resolve. E hoje, irmãos, Deus tem trazido um novo tempo sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu ainda vou contar o meu testemunho, da onde que eu vim, da onde que Deus me resgatou e de tudo que Deus tem feito na minha vida. Não é para minha glória, é porque Deus olhou para mim, irmãos, e Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, e não importa a família que eu vim, e Deus olhou para a nossa família e falou: hoje eu vou enriquecer a família de vocês, hoje a minha família, para a glória de Deus, irmão. Eu nunca imaginei que eu ia ter minha casa. Eu tenho minha casa, a minha tia nunca imaginou que ia ter a casa dela, ela tem a casa dela, pessoas têm tido os seus bens, sua família. Sabe por quê, irmão? Porque a gente veio de uma família pobre, irmão, difícil. Só que família que tem estrutura, bagagem. Às vezes a gente quer dar o nosso melhor para os nossos filhos. O melhor que você pode dar para o seu filho é você ensinar ele no caminho certo, a educação e o caráter. Sabe por quê, irmão? Porque os bens, às vezes você perde, a casa, você vende o carro, mas o caráter, aquilo que você ensinou para o seu filho, ninguém vai tirar dele, irmão. Tem muitas pessoas hoje em dia que tem tudo, mas não tem caráter, não tem humildade, arrogância, soberbo. Mas se você ensinar para o seu filho a ser uma pessoa humilde, ninguém vai tocar nisso. Sabe por quê? Porque a essência que você ensinar para o seu filho, que está no coração de Deus, ninguém mexe, irmão. Alguém mexe com a sua essência? Alguém mexe com o seu caráter? Nós somos moldados todos os dias e temos que ter o caráter de Cristo também. Mas Deus está chamando a igreja nessa noite para uma aliança nova com Ele, para algo novo com Ele. E Deus está chamando a igreja do Senhor nessa noite para um posicionamento de homens e de mulheres. Hoje é noite de Santa Ceia, e antes de você assentar a ceia e você participar representando o corpo e o sangue de Cristo, irmão, faz uma autoanálise, como que está a sua aliança para as coisas sérias que Deus tem colocado nessa terra para a gente cumprir. Amém? Eu não vou ser muito estendido, amém? Outro pregador me ministrou sobre decisão. A decisão é nossa. A decisão está em nossas mãos. A decisão não é o seu vizinho que resolve por você, não é o seu marido que resolve por você, não é o seu filho, não é o seu pai, sua mãe, perdão, é você. A decisão está nas suas mãos. O que você decide? Abraão, ele subiu ao monte para sacrificar o seu filho. Ai significa monte de ruínas. Talvez a sua vida está ou estava passando em um monte de ruínas. Ruínas no seu âmbito financeiro, ruínas na sua família, ruínas no seu casamento, ruínas na sua conta bancária, no seu trabalho, no seu psicológico, na sua vida espiritual. Ai! E esta ruína está doendo no seu coração. Só que eu quero trazer para você que existe uma resposta
Que a resposta é Betel. Betel significa casa de Deus. E aqui é a casa de Deus, aonde tem pão para você, tem prosperidade e tudo aquilo que era de ruínas da sua vida, Deus pode ainda trazer vida e paz sobre a tua casa, mas isso depende do posicionamento e da decisão minha e sua. E o que nós venhamos a decidir, o que nós venhamos a fazer de nossas vidas, a decisão está em nossas mãos, irmãos. A Bíblia diz que há dois caminhos. Um caminho é apertado, cheio de espinhos, e o outro caminho é o caminho largo, irmão, o caminho da perdição, o caminho de onde a gente veio, que é das drogas, da bebida, da prostituição, do mundo que a gente veio. Eu sei que seguir a Jesus, algumas pessoas pensam que acham que é um mar de rosa. Você vai entrar para a igreja pobre, você vai ficar rico. Você vai entrar para a igreja, não, irmão, a igreja é um hospital que cura a nossa alma, e que quando nós temos Deus, que é o nosso maior prazer, irmão, você não tem necessidade de outras coisas. Quando você tem Deus, você tem tudo, irmão. Porque tem pessoas que têm tudo, mas não tem Deus, e elas não têm nada. Mas quando você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Mas a decisão cabe em nossas mãos. Aí, irmão, o que nós queremos viver? Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis 16:1, que Abraão ele estava querendo ter um filho. Só que a Sara já era velha e ela não podia gerar filhos mais. Na lei do homem, da física, da natureza, mas nós cremos num Deus, lá em Lucas 1,37, que Deus é Deus do impossível. Não existe nada aonde há infertilidade, irmão. Deus gera vida porque Ele faz coisas sobrenaturais. Eu já vi mulheres que não podiam dar à luz a filhos, e hoje têm filhos e estão testemunhando lá em Taubaté, e eu sei que aqui em Caçapava tem, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele é Deus, que Ele é dono do controle do ser humano. E é Ele que abre a madre da mulher para entregar a maior bênção, que é dar a luz a um filho. Só que a Bíblia diz lá em 16:1 Gênesis, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e doa por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitaram na terra de Canaã, ele possuiu Agar, e ela concebeu, vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezada aos seus filhos. Sabe o que Deus colocou em meu coração? Não tente dar o jeitinho brasileiro seu. Não tente corromper aquilo que Deus santificou, irmão. Você e eu não precisamos disso. Você não precisa burlar as escrituras sagradas. Você não precisa dar o jeitinho seu, se corromper com as coisas do mundo, para trazer a vitória sobre a sua casa. A vitória somente está na obediência. Deixar as propostas e viver as promessas de Deus na sua vida. Quantos querem deixar as propostas do inimigo, irmão? E querem viver as promessas de Deus na sua vida? Então deixe a proposta. Porque as propostas às vezes são muitas. Os manjares às vezes são muitos. Quantas pessoas que já falaram para pessoas aqui dessa igreja: você tem um dom, você tem um talento, vem aqui para uma igreja. Você está ali, essa igreja não vai dar em nada. Você está junto com o pastor Rodrigo, com a pastora Águida. Eu não vou falar nome, mas eu falo porque isso já aconteceu. Quantas pessoas já chegou a proposta, já veio. Mas você não quer viver a proposta, você quer viver a promessa de Deus, irmão. E aqueles que estão aqui nessa igreja irão viver a promessa de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a promessa de Deus se cumpre quando nós estamos no lugar certo e na hora certa. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele não se atrasa com suas promessas. Algum ditado do mundo diz assim: Deus tarda, mas não falha. Não, irmão, Deus não tarda e não falha. Jesus, Ele sempre chega na hora certa. Só que sabe uma coisa que Deus tem ministrado e falado no meu coração?
que apenas Ele está trabalhando no seu e no meu coração. Apenas Ele está moldando o meu e o seu coração. Porque o deserto, a Bíblia diz que é para ver o que há dentro dos nossos corações. E o que há dentro dos nossos corações? A aliança ou somente eu só quero ter a vitória? Tem seriedade? Tem sinceridade diante de Deus? Eu vou servir ao Senhor, não importa as circunstâncias. Eu vou adorar ao Senhor, não importa as circunstâncias. Ou qualquer ventinho, eu vou deixar a presença de Deus. Ou qualquer situação, eu vou deixar de servir ao Senhor. E para fechar esta palavra, irmão, nosso pastor fechou o retiro, ministrando sobre a palavra de Juízes 16, 22. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer quando foi rapado. A nossa comunhão com Deus voltou quando o cabelo de sua cabeça voltou a crescer. Quando nós temos a comunhão, nós temos o relacionamento com Deus e nós temos a aliança com Deus, em conformidade com a sua palavra e os princípios que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas para vivermos, volta a crescer cabelo. O que significa volta a crescer cabelo, pastor? Volta a comunhão com Deus, volta a Deus colocar tudo que estava fora do lugar, a colocar no lugar novamente. Volta aquilo que era de ruínas, Deus trazer a bonança. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Volta tudo aquilo que você estava achando que estava acabado e não tinha mais jeito. Volta a ter esperança e volta a ter vida, irmão. Sabe por quê? Porque quem tem compromisso com a palavra, quem tem compromisso com Deus, irmãos, Deus tem compromisso com o homem, irmão. Você pode ter a noção, irmão, do que significa isso, irmão? O Deus que criou os céus e criou a terra, e que formou o que fez você e eu, irmãos. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer para com o povo dele, irmãos? Existe alguma coisa que Deus não possa agir? Existe sim, irmão, uma coisa. Que isso, pastor? É heresia isso? Uma coisa que é impossível Deus fazer é mentir. Os irmãos assustaram agora, né? Deus não mente, irmão. A Bíblia diz, lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero fechar esta palavra, que eu fui bem conclusivo, direto. Nós iremos ainda sentar à mesa e participar da ceia, mas eu quero concluir essa palavra, que Deus tem compromisso com você, irmão. E nós servimos a um Deus de promessas. Mas eu quero fazer essa pergunta: como que está a nossa aliança? Houve momentos na minha vida, irmãos, no ano de 2021, que eu me desesperei. Houve momentos que eu estava em minha casa sozinho. E ontem ali em Jacareí, nas ministrações que eu estava ouvindo, eu comecei a glorificar e exaltar e agradecer a Deus. Porque Deus falou assim comigo: eu estava com você lá dentro da sua casa, e você não estava sozinho. Há momentos em nossas vidas que você não tem o seu pai, a sua mãe, o seu marido do seu lado. Há momentos que vai ficar um tete a tete, só você e Deus. É você e Deus. Assim como a pastora teve o seu tete a tete, só que ela estava lá no hospital. O dela talvez foi pior que o meu. Mas a gente aprende uma coisa, irmão: que ministério é coisa séria, e que chamado, aliança com Deus, é coisa séria, irmão. Quantas pessoas que usam essa aliança aqui, ó, e não levam a sério. Isso aqui é um símbolo de algo que eu tenho para com minha esposa. Mas quantas pessoas que têm uma aliança no dedo e trai a esposa, faz o que não deve? É algo simbólico. Mas a aliança com Deus, irmão, não é você estar todos os cultos, não é você estar nessa igreja, neste culto de Santa Ceia. A sua aliança é diariamente com o Senhor. Como tem sido a sua aliança com Deus? Como tem sido a sua aliança com o próximo, com as pessoas, com o ser humano, com o teu pai e com a tua mãe? Principal, se quer ser abençoado, seu pai e sua mãe. Mas pastor, eu não tenho meu pai e minha mãe que não está mais aqui nessa terra.
mas você fez e honrou até o fim da vida dele, assim como eu fiz com meu pai. E eu agradeci a Deus ontem, eu falei: Senhor, eu fiz tudo o que coube em minhas mãos, mas a gente sabe que a gente sempre pode fazer mais, a gente sabe que a gente sempre pode honrar mais o nosso pai e a nossa mãe, a gente sempre pode fazer mais em honrar ao nosso Deus e a sua palavra. Mas eu quero dizer para você, irmão, tudo que nós fizermos, faça em vida, ame em vida, cuide em vida. Se você ama o fulano, ciclano, diz a ele. Tem pessoa que fala assim: não preciso falar para minha mulher que eu amo ela. Quantas pessoas que pensam assim, irmão? Você tem que falar, irmão. Fala para sua esposa, fala para o seu marido: eu te amo. Às vezes você vê o seu marido, às vezes você vê o seu pai, sua mãe batalhando, às vezes você vê a sua família batalhando. Vai lá e fala: pai, você é um pai esforçado. Mãe, você é uma guerreira. Você é uma mulher de Deus. Fala uma palavra de bênção, irmão. Porque amaldiçoar tem muitas pessoas, para falar palavras negativas e falar por trás tem muitas pessoas, mas para falar a verdade, que às vezes a pessoa precisa ouvir, irmãos, não é você passar a mão na cabeça não, irmão, é elogio, é bom, você ganha o seu dia. Antigamente, as pessoas de antigamente era assim, você, né, pessoa da roça, antigo, você passava, até hoje em dia, né, irmão, hoje em dia você anda até na roça, em cidades assim, e hoje em dia não tem mais: bom dia, irmão, Deus abençoe. Não tem mais. As pessoas estão hoje rancorosas, estão ali fechadas. Não, irmão, o Covid já está indo embora já, irmão. Eu sei que a gente ficou isolado, trancado e trouxe algumas limitações para o ser humano, mas chegou a hora do ser humano se abrir novamente e caminhar novamente e deixar Deus trabalhar, irmão. Porque eu sei que pessoas passaram por momentos de depressão, ficaram deprimidas, fechadas na sua casa sozinho. Ei, mas a igreja voltou, irmão. As pessoas estão voltando ao natural, o trabalho, os comércios estão voltando tudo normal, o relacionamento com o próximo, irmão. Por isso que o véu ele se rasgou. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, ali como a cruz, no horizontal e na vertical, irmão. O véu se rasgou, o seu relacionamento com Deus, a aliança com Deus foi ali, estabelecida, o véu se rasgou, irmão, e a aliança que é na linha ali horizontal, foi ali entre o relacionamento entre o ser humano, homem e mulher, ela foi rasgada, irmão, e hoje nós temos livre acesso para falar com o ser humano e para falar com Deus. Deus não ouve somente a oração do pastor, da pastora, do sacerdote. O véu se rasgou e ouve a oração de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Venha cá, pastora. Se coloca de pé no seu lugar. Quero que você faça uma autoanálise da sua vida antes de você se assentar à mesa com o Senhor, que é coisa muito séria. Como que está a sua aliança com Deus? Como que está a sua aliança com o homem, com a mulher, com o próximo? Como que está a sua aliança com o seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe? Como que está a sua aliança com os seus pastores? Como que está o seu relacionamento com o próximo? Como que está a sua aliança? Faça uma autoanálise. Talvez as portas se fecham, as ruínas se vêm, porque a nossa aliança foi quebrada. Mas Deus não quebra a aliança com ninguém, irmão. Ele escolheu você, escolheu eu, abençoar eu e abençoar a você. E Ele escolheu desde o ventre de nossas mães. E a aliança não quebra. Algumas pessoas acham assim, né? O pastor não está sendo mais pastor. Quantos levitas não estão sendo mais levitas, pastores? Mas o dom que Deus dá, ninguém tira. Eu quero chamar você aqui à frente, irmão. Você que precisa renovar a sua aliança com Deus, com a sua igreja, com os seus pastores e com os homens, com as autoridades. Venha até aqui à frente. Não sinta-se vergonha, irmão. Você pode ser diácono da igreja, você pode ser levita, você pode ser líder desta igreja, membro desde quando a gente chegou aqui, mas você precisa renovar a sua aliança. Assim como eu fiz lá no retiro com o meu pastor e com a minha igreja,
Porque teve momentos de lutas, de pelejas, de batalhas espirituais, que às vezes eu achava assim, cadê meu pastor? Meu pastor também estava na mesma luta que eu, irmão, passando uma batalha tremenda. Só que eu tenho que ter a maturidade de que meu pastor é homem de Deus, mas ele é ser humano também. E eu fui lá na frente, dobrei o meu joelho e falei, Deus, esse é o meu pastor e não troco por nada. Porque teve pastores que já fizeram proposta para a gente estar em outra igreja, pastoreando a outra igreja, sair até mesmo do nosso pastoreio lá de Taubaté, sair dessa igreja, mas a minha aliança está com Deus, está com o meu pastor. Eu quero que você faça a sua aliança com Deus. Renove a sua aliança, você que precisa renovar a sua aliança com a sua igreja, com o seu pastor. Mas pastor, eu já estou aliançado, pastor. Eu já estou com o senhor, pastor. Todo culto, pastor. Ah, mas a Bíblia diz assim que o meu povo me honra com os lábios. Eita, arabaçu de camanabachai. Eu sei que Deus está falando aqui com essa igreja, irmão, conosco, porque Ele falou comigo. E eu não brinco com as coisas de Deus, são muito sérias. E a Bíblia diz assim, o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não é honrar a igreja, o pastor, não é honrar as ordenanças que Deus colocou com os nossos lábios, mas tem que ser com nossas atitudes, com o nosso coração. Tem mais pessoas, mas não é por força nem violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você que precisa, irmão, renovar a sua aliança com Deus, com o seu pastor, com a sua igreja, vem até aquela frente que eu vou orar para você. Eu vou orar pela sua casa. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode vir aqui à frente, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém como eu não tive vergonha, eu fui o primeiro que fui lá na frente. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Tu trouxeste, Deus, esta palavra em meu coração nessa noite, sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre cada família que nós somos autoridades, Deus, em cuidar, em orientar, em dar conselho, Jesus, em dar direcionamento, Jesus. Ainda dá tempo, se você quiser vir aqui, eu vou estar orando. Senhor Jesus, eu oro, Deus, sobre a aliança desses guerreiros e dessas guerreiras que aqui estão, renovando a sua aliança, Pai querido. Não é com o homem, não é com a mulher, mas é com o altar, é com a tua presença, Jesus. Pai, toda ferramenta, todo dardo, toda seta, Pai querido, toda investida, Deus, do inimigo, contra casas, contra famílias, porque tu tem projetos, Senhor, nessas famílias que aqui estão, meu Pai, nessa igreja aqui de Caçapava, Jesus. Pai, que toda barreira do inimigo, toda porta fechada, Jesus, problema, Senhor, dentro da casa, no relacionamento, no âmbito financeiro, problema no carro, Jesus. Ai, decome na baçai, na cama na baixai. Problema, Senhor Jesus, dentro da casa, da família, Deus. Eu oro, Espírito Santo, que a unção que despedaça todo jugo, Deus, venha descer sobre essas famílias que aqui estão, sobre cada filho, sobre cada filha, Jesus. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a unção que despedaça todo jugo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu ministro, Senhor, a proteção. Eu ministro, Jesus, a autoridade do Teu Espírito, Deus, sobre essas famílias que aqui estão, Deus. Sobre cobertura espiritual, Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Deus. Toda seta, Deus. Todo cansaço, Jesus. Um dos teus planos
pode se Rompe, Senhor, barreiras nessa noite, A Jesus. vontade é Eu oro por tua, este casal, por esta família, Jesus. vida em tuas mãos está. Tudo aquilo que tiver travado, Deus, o inimigo está tentando contra, Jesus. Pode ser Quebra correntes, guilhões, Deus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem no nome santo de Jesus. Que o inimigo venha pegar toda a bagagem no nome de Jesus e bater em retirada agora. Não se frustrará os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. 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 Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluias. Tu és santo.
Vai adorando, igreja. Fecha os teus olhos. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber.
pode aplaudir o Senhor, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Agora sim nós podemos participar da ceia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A tua alma, você está seguro em minhas mãos.